Olá pessoal, sou o professor Roberto, professor de Biologia, e hoje nós vamos bater um papo sobre classificação geral de seres vivos. Para começar, vamos revisar os níveis de organização desses seres vivos. Então, o primeiro nível de organização é constituído pelos átomos. Átomos que se organizam em moléculas, moléculas que se organizam em organelas, as organelas constituem células, as células constituem os tecidos constituem os órgãos formam os sistemas. Vários sistemas trabalhando de forma integral constituem um organismo. Vários organismos da mesma espécie, nós temos uma população. Várias populações constituem uma comunidade. As comunidades, num ambiente terrestre ou aquático, no ambiente natural, nós temos um ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta forma a biosfera. Só para lembrar, fatores bióticos são os seres vivos e abióticos são os elementos que não têm vida. Então, de acordo com o número de células, os seres vivos eles são classificados como unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares apresentam uma só célula e os pluricelulares são formados por duas ou mais células. Exemplo de unicelulares: bactérias, algas, fungos e protozoários. Exemplo de pluricelulares: plantas, algas, fungos e animais. Você deve se perguntar por que algas e fungos estão tanto nos unicelulares quanto nos pluricelulares. É que, na verdade, existem algas e fungos pluricelulares e algas e fungos unicelulares. Então, quanto à forma de obtenção de energia, os seres eles são classificados de autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Exemplo, plantas, algas e algumas bactérias. Como que esses seres produzem seu próprio alimento? Através da fotossíntese. Já os seres heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. Para a obtenção de energia, esses seres precisam se alimentar de outros seres. Quem são? Animais, fungos, protozoários e bactérias. Agora, quanto à organização celular, os seres podem ser classificados de procariontes e eucariontes. Seres procariontes são aqueles que possuem células sem núcleo e sem organelas celulares. Existem apenas dois grupos de seres procariontes: as bactérias e as algas azuis, também chamadas de cianobactérias. Já os seres eucariontes são aqueles que apresentam célula com núcleo e organelas celulares. Se nós tirarmos esses dois grupos, bactérias e as algas azuis, os demais todos são seres eucariontes. Portanto, o ser procarionte é aquele que apresenta a célula procariota. Já o ser eucarionte apresenta a célula eucariota. Então, procarionte, célula procariota; eucarionte, célula eucariota. Continuando. Observe a imagem, a representação de duas células, uma bacteriana e a célula animal. Bacteriana, célula procariota, e animal, célula eucariota. Observem que na célula eucariota, além do núcleo, existem várias estruturas internas, são as organelas celulares. Então, aqui só para ilustrar, nós temos uma célula vegetal, uma esquematização
de uma célula vegetal. Observe núcleo, um vacúolo que ocupa a grande parte do seu interior. E aqui tem um tecido verdadeiro mesmo, onde mostra várias células com seus devidos núcleos. Então, observem, então, cada compartimento desse aqui, ó, são células, e esses pontinhos escuros são os núcleos celulares. Então, é importante que nós tenhamos em nossa mente algumas diferenças básicas entre a célula vegetal e animal. Então, a célula vegetal tem parede de celulose, tem cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese, e vacúolo grande, né, que é aquela estrutura que ocupa grande parte do interior celular. Esse vacúolo é responsável pelo equilíbrio osmótico e armazenamento de substâncias. Ok? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima.